Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Antes da prece inicial, gostaria de saber, existe alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramês? Mas já são espíritas? Não? De qualquer forma, sejam muito bem-vindos. Que o Mestre Jesus possa trazer para vocês aquilo que vieram buscar. Hoje nós temos um tema, como eu sempre falo, muito importante, como todos, que é a parábola do semeador. Quem vai nos trazer é o nosso irmão Milton Maia. Vamos envolvê-lo então nas nossas preces, para que ele possa realmente trazer, ser intuído daquilo realmente que todos nós precisamos, carecemos, um pouco mais inclusive, conhecer um pouco mais acerca do tema de hoje. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos da espiritualidade, para fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Milton Maia. Boa noite a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Que Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, possa estar presente para que possamos, de fato, entender os ensinamentos da doutrina espírita e os ensinamentos do Evangelho. O nosso estudo está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 17, itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, explicam para nós a parábola do semeador, que está dentro do capítulo da perfeição moral, né? Que é tão importante para todos nós. Nenhum de nós está na terra para se divertir, não é mesmo? E eu rogo a Jesus para colocar na minha boca palavras de sabedoria, para que eu possa atender o objetivo da fraternidade, para que eu possa de verdade fazer valer a vinda de vocês aqui. A despesa que tiveram, o esforço que tiveram para vir aqui. Não por mim, mas por vocês, rogo a Jesus e aos benfeitores espirituais para trazer para nós boas palavras, palavras de sabedoria. Então, a parábola do semeador é uma história. A parábola significa uma história com fundo moral. Uma história que é aparentemente simples, mas que tem um fundo moral. E era muito comum entre os judeus escreverem e falarem através de parábolas, através de enigmas, porque é um povo muito perseguido, desde os primórdios até hoje, um povo muito perseguido. Não vamos entrar nas razões disso, não é o nosso objetivo aqui. Mas o fato é que as parábolas eram verdadeiramente usuais entre os judeus, para se acaso, numa guerra, os textos sagrados caíssem nas mãos dos inimigos, eles iriam ler e não iriam entender. Por isso que nós precisamos, quando vamos estudar o Evangelho, quando vamos estudar a Escritura Sagrada, fazermos uma prece, fazermos um apelo ao alto, para que os mensageiros do bem, os trabalhadores espirituais, nos ajudem a compreender. E a verdadeira compreensão dos textos do Evangelho está, notadamente, naquele mais dedicado ao trabalho do bem, aquele que é verdadeiramente um instrumento da misericórdia divina.
Então, os mensageiros do alto, os bons espíritos, têm um carinho especial com essa pessoa, pelo merecimento. Não podemos esquecer que na vida espiritual, a lei que funciona é a lei do merecimento. A cada um será dado segundo as suas obras, conforme ensina Jesus e conforme ensina Francisco de Assis. É dando que se recebe, não é? Então, é uma história que Jesus trouxe para nós, para que cada um de nós pudesse receber o ensinamento da boa nova, da boa notícia do reino dos céus, de acordo com a capacidade de cada um. É esse o segredo da parábola do semeador. Cada um vai receber de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu empenho. Merecimento do entendimento. Porque o primeiro passo para praticar a lei de Deus é conhecer a lei de Deus. Jesus ensinou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Que história é essa? Eu não estou algemado, eu não sou prisioneiro. Pense bem, somos ou não somos prisioneiros? Somos, exatamente. Nós somos prisioneiros dos vícios, nós somos prisioneiros do egoísmo, prisioneiros da vaidade, do personalismo. Nós nem percebemos. Lembra do filme Matrix? Lembra? Né? Quem assistiu deve lembrar. Você viu como é que estava todo mundo preso? Ninguém se dava conta disso. Aquele filme, ele é profundamente filosófico. Nenhum de nós percebe que está subjugado. Lembra do mito da caverna? Quando Sócrates contou? Tem uma metáfora que ela é muito usada. A verdade está lá fora, fora da caverna. Porque dentro da caverna, dentro do nosso mundinho pequeno, nós vivemos ilusões. Dentro da caverna, as pessoas que estavam ali presas viam as imagens de quem está lá fora refletido na parede, pela fogueira que estava lá fora, e achava que lá fora tinha monstros horrorosos, criaturas gigantescas, porque as imagens estavam deformadas. Um dia, um deles se libertou das algemas e foi lá fora, contrariando os amigos que advertiram: não vá, é perigoso. Ele foi lá fora e não viu monstro nenhum. Viu jardins, viu campos, águas, flores, frutos, pássaros cantando, pessoas. E voltou e contou para os amigos: não, lá fora não tem monstros, não. Lá fora existe beleza, existe sabedoria, existe grandeza. Sabe o que os outros disseram? Fora daqui, Satanás. O demônio está te dominando. Não é? Olha só. Então, quando vivemos iludidos pelo meio onde vivemos, pela sociedade, por aqueles que colocam na nossa cabeça aqueles paradigmas, então sim, estamos prisioneiros. E Jesus, o mestre dos mestres, diz para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de nós mesmos, não é? Porque está dentro de nós. Toda algema e toda prisão está dentro de nós. Foi posto para nós. E nós seguimos cegamente. E Jesus vem mostrar para nós sementes do Evangelho. A palavra do Evangelho é semeada em diversos tipos de solo, em diversos tipos de ambientes. Essa diversidade são todos nós, cada um de um jeito, cada um de uma maneira. Vimos de ambientes diversos. Veja numa família. Minha mãe teve 7 filhos, não tem nenhum igual. Todos diferentes. Eu me lembro dela dizer: meu filho, eu não sei quem que você puxou, seu pai não é assim, eu não sou assim, seus tios não são assim, né? Quem nunca escutou isso? Né? É natural, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo.
não é? O Espírito não procede do Espírito e nem do corpo. Só tem um Criador de espíritos, que é Deus. Deus é o Criador de espírito. E o homem é co-criador. O que é co-criador, conforme ensina André Luiz? Aquele que ajuda na criação, né? Então, nós nem depende tanto da nossa vontade, porque o processo é todo automático. Na conjunção sexual, vai gerar o corpo. Nós não ficamos pensando, agora eu vou gerar a barriga, agora eu vou gerar a cabeça. Não, é natural. A mãe gera o corpo de forma natural e espontânea. O máximo que ela pode sentir é enjoo, vontade de comer isso, vontade de comer aquilo, né? A antipatia de alguém, porque isso não é dela, é do espírito reencarnante. Costuma a mãe ter uma antipatia do marido quando ela está grávida, que é uma coisa horrorosa, mas não é ela, é o espírito que é inimigo do pai reencarnante, né? São coisas maravilhosas que a doutrina espírita mostra para nós, ensina para nós, que muitas vezes nós não conhecemos. Não é porque a doutrina espírita não fala, é porque nós não lemos, nós não procuramos. Então Jesus conta para nós que naquele mesmo dia, está lá em Mateus capítulo 13, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus assentou-se à borda do mar. A borda do mar. O que representa o mar? Imaginemos nós, os portugueses, quando sentados à beira da praia, olhando e pensando, isso 1500, 1400, o que é que tem além? Será que que a Terra é plana, quando chega num lugar, cai no abismo? Que a ideia que se tinha naquela época que a Terra era plana. Tem muita gente que ainda acha assim, né? Deve ser que a cabeça é quadrada, né? Para pensar que a Terra é plana, a cabeça deve ser quadrada. Então, Jesus na beira da praia, na borda do mar, tem um símbolo muito... Olha, a praia é o início de uma jornada. A travessia do mar é a preparação para uma caminhada nova, um enfrentamento novo. É uma programação reencarnatória, uma experiência nova que está chegando. Tanto é que quando nós vamos reencarnar, nós ficamos 9 meses mergulhados numa água salgada. É isso mesmo? Mergulhados numa água salgada. A água do líquido amniótico, não é? Então, olha a nossa evolução. Então, em torno de Jesus, logo reuniu uma grande multidão, pelo que Jesus entrou numa barca. O que é isso? Jesus entrou numa barca, né? Barca, por nosso entendimento, seria um corpo físico para fazer a travessia reencarnatória. A Terra, o plano da nossa reencarnação, é um mar, é um oceano que tem perigos, que tem belezas, tem desafios e tem muito trabalho para conseguirmos atravessar. Mas para atravessar precisamos de uma barca, de uma canoa, que é o corpo físico. Olha a simbologia do Evangelho. Viu? Viu como é que é fácil? É só pensar um pouquinho que a solução vai chegando para o nosso entendimento. Então, assentou-se na barca. O fato de Jesus assentar-se representa que ele está assentado sob o conjunto das suas conquistas espirituais. Porque Jesus não é da terra. Milton, você está ficando louco? Como que Jesus não é da terra? Vocês lembram da conversa que ele teve com os discípulos a respeito de João o Batista? E os apóstolos perguntaram: ó Jesus, o Elias disse que vinha, iria nascer de novo, e ele não veio até hoje? Jesus falou: Elias já veio, mas não foi reconhecido. E todos perceberam que ele estava falando de João o Batista. E a frase mais contundente, mais espetacular que Jesus falou para os apóstolos: nascidos de mulher, João é o maior. No entanto, o menor no reino dos céus é muito maior do que João.
Se Jesus está falando que nascidos de mulher, João é maior, então Jesus não é nascido de mulher. Olha que legal. Mas Maria de Nazaré é mãe de Jesus. Qual mecanismo existe nessa gestação? Não sei. Talvez um dia nós vamos saber. Tem muita gente que aventura trazer assuntos, teses, nada esclarecedor. Uma vez o Sr. Manuel Alves contou para nós que eles estavam formando um grupo de estudiosos espíritas para estudar o Apocalipse. Sabe quem que escreveu o Apocalipse? Não? Não? Quem? Qual João? O João Evangelista escreveu o Apocalipse. E ele estava onde quando escreveu o Apocalipse? Na ilha de Patmos. Tem gente que está estudando, hein? Veja bem. Então, João trouxe o Apocalipse. E o Sr. Manuel Alves estava montando um grupo para estudar o Apocalipse. E ele estava juntando material espírita, material informativo para estudar. Quando ele deparou-se com uma mensagem do Emmanuel, num dos livros psicografados por Chico Xavier, nos idos de 1963, quando Emmanuel escreveu: estamos agora reunindo recursos para iniciar o estudo do Apocalipse, para trazermos aos nossos irmãos da Terra os esclarecimentos do Apocalipse. Então, o Sr. Manuel Alves, nos anos 70, que queria montar um estudo sobre o Apocalipse, diz: bom, se o Emmanuel está começando a estudar o Apocalipse, eu estou parando. Vamos esperar ele estudar primeiro, para ele trazer para nós as informações. Precisamos ter humildade. Porque se os imortais, se os que estão desencarnados, estão ainda estudando o Apocalipse, como que eu posso dizer que eu encarnado, com quase 90% da minha capacidade intelectual obliterada por um cérebro físico, com minha memória perene, encapsulada, para eu não lembrar de minhas reencarnações passadas, como é que eu vou iniciar um estudo do Apocalipse com a visão acanhada que eu tenho aqui? Ele agiu com sabedoria. Então, a bagagem espiritual de Jesus, ele assentado sobre ela, tinha e tem autoridade moral para ensinar. Quiseram transformar Jesus em rei. Lembra do que estava escrito na cabeceira da cruz? Eis aqui Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Quiseram transformá-lo em rei antes dele reencarnar, antes dele desencarnar. Ele recusou: não sou rei. E quando alguém disse: mestre, ele falou: você disse bem, porque eu sou mestre. O único título que Jesus aceitou aqui na terra foi o título de mestre. Mestre é o que ensina. Ensina não somente com palavras, mas com exemplos. Certa vez, Antônio de Pádua, o maior evangelizador que já existiu na face da terra, Antônio de Pádua, franciscano, o maior evangelizador que existiu na face da terra, também conhecido como Antônio de Lisboa, porque ele era português, viveu grande parte da vida dele na cidade de Pádua. Então, ele perguntou para o mestre dele, porque o Francisco de Assis era o responsável pelos franciscanos, e ele perguntou para Francisco: paizinho, como é que eu faço para ensinar o evangelho? Meu filho, se você não praticar o que fala, ninguém vai acreditar em você. Ensine com prática, fazendo, porque o povo tem dificuldade de entender as coisas faladas e as coisas escritas. Então faça, dê o seu exemplo. Se for preciso, use palavras. Então, olha só, o povo permanecia na margem. A maioria do povo ficou sentado na praia, olhando Jesus que estava sentado na barca.
Jesus, o navegante. Emmanuel diz: a evolução de Jesus está escrita na poeira dos sóis. É uma maneira poética de dizer: Jesus é um espírito muito velho. Mundos onde Jesus viveu já não existem mais, já se decompuseram. Então Jesus é o nosso irmão. Por que ele é nosso irmão? Porque ele foi criado pelo mesmo Pai. Só existe um Pai, só existe um Criador, que é Deus, e ele criou Jesus, como criou uma multidão de espíritos, e cria até hoje. Então Jesus foi criado antes de nós, mas ele é filho do mesmo Pai, então ele é nosso irmão. Dizer que Jesus é filho unigênito é a mesma coisa que Jesus é filho único de Deus. Isso é verdade? Se Jesus é filho único de Deus, nós somos filhos de quem então? Olha aí, está vendo? Tem certos dogmas que não resistem a um bom raciocínio. Nós somos filhos de quem então? Se Jesus é o único filho de Deus? Então precisamos entender que Jesus é filho de Deus, só que é filho mais velho do que nós. E por esse motivo tem condições de nos orientar, de nos conduzir. E Deus deu para Jesus a autoridade sobre a terra. E ele diz: das ovelhas que o meu Pai me deu, nenhuma se perderá, porque ele é o governador da terra. Ele não é o mestre dos católicos, nem somente o mestre dos espíritas, nem somente o mestre dos evangélicos. Jesus é o governador de todas as criaturas da terra. Todos. E das ovelhas que o Pai lhe deu, que somos todos os que estamos na terra, nenhuma se perderá. Mas isso é obra do tempo. O Emmanuel coloca que a terra vai continuar existindo. Tem muita gente que tem medo do fim do mundo, né? Transformações na terra sempre existiram e sempre existirão. Todo mundo se lembra que há 66 milhões de anos atrás, o que aconteceu? Há 66 milhões de anos atrás, a extinção dos dinossauros. Então a Terra está em constante transformação e vai continuar em transformação. É um organismo que está se modificando. Bobos de nós se não nos modificarmos também. Tem precisão de comer tanta abóbora com feijão? Não tem. Podemos diminuir, né? Tem precisão de gastar tanta água? Não tem, podemos diminuir. Vamos economizar hoje para sobrar para nós mesmos na próxima reencarnação. Então, as transformações são necessárias, mas o Emmanuel diz numa página que enquanto tiver um verme nas mais profundas fossas abissais dos oceanos que tiver necessidade da Terra, a Terra vai continuar existindo. Isso é lindo demais. Humberto de Campos trouxe para nós, num livro que se chama Novas Mensagens, no capítulo que trata do planeta Marte, ele coloca para nós que o povo de Marte... lá vem o Milton com a ficção científica. Não, gente. Um dos postulados da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Não é? Então, em Marte, os marcianos tem um amor imenso com as criaturas materiais que ainda existem lá, em forma de bactérias, em forma de protozoários, ainda existe em Marte. E eles conseguiram construir máquinas que conseguem sintetizar o ambiente, transformando o vapor de água para manter estas colônias de bactérias materiais, porque a vida em Marte hoje é toda espiritual. Sabiam disso? Existem cidades, bibliotecas, laboratórios científicos. A vida em Marte é vitoriosa, só que ela não está mais no plano físico, conforme Humberto de Campos conta para nós no livro Novas Mensagens. Ela é toda espiritual. Os robôs da Terra vão lá, tiram fotografia e tudo e não vê ninguém, não vê nada.
porque a vida lá é espiritual. Se eles colocarem um médium na máquina e mandar o médium para lá, ele vai ver alguma coisa, né? Mas os espíritos dizem para nós que isso é uma coisa muito linda, que vai chegar o dia que o cientista da Terra vai começar a captar a vida espiritual. Acidentalmente, os aparelhos de TV, os aparelhos de transmissão vão começar a captar a vida espiritual. E nós vamos poder ver, sentadinho no sofá da nossa casa, as imagens de nosso lar, as imagens de Alvorada Nova, as imagens das colônias que estão nos abismos. Hein? Já imaginou? Quando isso acontecer, e segundo os entendidos não está longe, a vida na Terra vai sofrer uma transformação muito forte. Imaginemos, nós temos 158 anos de doutrina espírita, né? Que é a terceira revelação da lei de Deus, que é a verdade, mas a maioria de nós ainda não conhece. Ou se já leu alguma coisa, não compreende a extensão daquilo. Então, fatos contundentes, comprovados cientificamente, sim, com certeza, esta revelação da vida espiritual vai transformar a nossa sociedade por completo. Porque quando o homem conhecer a lei de causa e efeito, não vai ter político corrupto. Não vai ter crime, não vai ter bandido, porque vai saber que vai ter que reconsertar tudo de novo, que vai ter que refazer tudo. Isso já poderia estar sendo ensinado nas escolas. Mas em vez de ensinar essas coisas nas escolas, eu não estou criticando, é o meu ponto de vista. As escolas estão muito preocupadas em deixar as crianças cada vez mais perturbadas, não é? Bom, então, aquele que semeia, Jesus sentado no barco, contando, aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Então, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a parábola do reino dos céus, dá atenção para ela, vem o espírito maligno e rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Sementes que caíram ao longo do caminho, vieram os pássaros e comeram. Então, aquele que escuta, mas não guarda, não pratica, não dá atenção para ela, os espíritos inferiores vêm, com poucos dias, tira aquela semente do coração da pessoa. A pessoa vem na palestra, fica toda animada. Não, eu vou ler o livro, esse livro que o Milton falou, eu vou fazer campanha do quilo, eu vou fazer trabalho de passe, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Uma maravilha. O mentor fica todo feliz. Não, é agora que ele vai engrenar, é agora, que beleza. Aí passa na frente do boteco, os amigos, vem cá, vamos tomar um aqui, rapaz. Pronto. Bate um sopro de perversidade na cabeça da pessoa e sopra aquela semente para longe, ele nem lembra mais do que aconteceu na reunião. Então, são pessoas fracas de vontade, que ainda não sofreu bastante. Jesus diz, Deus não quer a morte do pecador. Não tem sentido o pecador morrer, porque o corpo morre, mas o espírito continua vivo. Deus quer que o pecador viva muitos e muitos e muitos anos, para se arrepender. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? Tinha um homem que morria de medo de chuvas e de tempestades. E a família saiu para ir para a igreja. Ele, rebelde, tinha brigado com a esposa, não quis ir. Fez pirraça com a esposa. E quando ele estava sozinho em casa, o medo da chuva que ele tinha demais, veio uma tempestade, balançava o pé de abacate para lá e para cá. As telhas vibravam com a ventania.
quando uma galha do pé de abacate despenca lá de cima e passa raspando a janela dele. Ele fica apavorado. Ele vai correndo, pega aquele livro que a esposa usa, o Evangelho segundo o Espiritismo, fecha os olhos e abre uma página, e está escrito lá: se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas ele ainda não é de bem. É uma maneira do mundo espiritual de dizer: meu filho, você ainda deve muito. Diz que vaso ruim não quebra, e é verdade. Não quebra, porque vai viver longos e longos anos na terra, vai sofrer de dor na coluna, dor no pé, dor na cabeça, dor na unha encravada, dor de dente, carrapato, pulga, percevejo, vai sofrer tudo para aprender a fazer o bem, para aprender a amar o próximo. E a expressão máxima do amor ao próximo tem nome. Quem sabe qual que é o nome da expressão máxima do amor ao próximo? O amor do próximo pode ser sintetizado numa palavra. Qual é? Hein? Todo mundo sabe. Muito bem. Por isso que a senhora veio de verde, está vendo? Olha lá, combinou. Caridade. A caridade é a síntese do amor ao próximo. Quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não tem outro jeito de amar o próximo se não for fazendo bem para aquela pessoa. E não precisa andar longe, não. Não precisa pegar lotação, não. O próximo está do nosso lado. Quando nós abrimos o olho de manhã, a primeira pessoa que vemos na nossa frente é a que mais precisa do nosso amor, é o que mais precisa da nossa bondade. Pois é, fora da caridade não há salvação. Depois vem os filhos, os sobrinhos, os tios, avós. Aquele que não ama sua família, aquele que não ama aquele com quem convive todos os dias, não ama Deus. Quem disse isso foi João, o evangelista. Como é que ele vai amar a Deus se ele não vê Deus, se ele não ama o próximo a quem ele vê? Não é? É muito sensato, vocês não acham? O evangelho é perfeitamente lógico, perfeitamente sensato. Se achamos o evangelho absurdo, é porque nós ainda não compreendemos. E se não compreendemos, como é que vamos praticar? Não é? Então, recebeu ao longo do caminho a palavra, o esclarecimento do evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita, mas não assentou para refletir, não assentou para aplicar o que aprendeu. Recebeu o caminho e no caminho deixou, e o vento levou, e a ruína chegou. Não percebeu a riqueza que recebeu. Certa vez, Paulo de Tarso e Barnabé estavam viajando. Quando fala viajando, logo a gente pensa que aqueles ônibus de 2 andares, né? Não, a pé mesmo, distâncias enormes, a pé, né? Descalço, usando aquelas sandálias precárias. E à noite, eles prepararam ali uma comida, se alimentaram e estavam conversando sobre o evangelho. E eles diziam: não, Paulo, na época o único evangelho que tinha era o evangelho de Mateus. Chamava-se As Anotações de Levi, porque Levi é o nome de Mateus. Depois que Mateus conheceu Jesus, ele seguiu Jesus para aprender com Jesus de ouvido, porque Jesus não escreveu nada, e Mateus foi o primeiro que escreveu. Mateus ficou tão impressionado com os ensinamentos, ele que era um homem culto, que ele se converteu à doutrina de Jesus e mudou o nome dele. Levi, que é o nome dele, significa unido, ligado. Ele mudou o nome para Matel. Tel, Deus. Tel significa Deus. Lembra? Teologia, né? O estudo de Deus. Matel. Sabe o que significa ma? Bênção. Bênçãos de Deus, Mateus. O nome Mateus significa bênçãos de Deus. Ele mudou o nome e dedicou o evangelho reservadamente. Ele é pouco falado,
porque o cargo dele era um cargo muito importante. Ele era tipo o fiscal do ICMS hoje. Não podia se expor. Ele pregou o evangelho somente depois que Jesus desencarnou. Falar que Jesus desencarnou é uma maneira muito deselegante. Jesus subiu. A assunção de Jesus, né? Então, Mateus foi pregar o evangelho a pedido de Jesus, fora da Judéia, no estrangeiro. Porque lá dentro da Judéia, dentro de Israel, ele não se sentia à vontade para isso. Então, a semente é Jesus. A semente que se refere à parábola do semeador é Jesus. Jesus é a semente, porque está lá anotado em João capítulo 12. Aquele que morrendo como grão na terra, deu vida aos que nele creem. Morrendo como grão. Vocês já plantaram um pé de milho? Faz a cova, põe lá quantas sementes? 4, né? 4 sementes. Não é bom pôr muito, senão vai nascer aquele tanto de pé, um vai prejudicar o outro, né? 4 sementes. Tá certo? Mas aquela semente, antes de brotar, o que acontece com ela lá debaixo da terra tampada? Ela morre. Ela morre, ela é destruída. Ela morre e ao morrer, ela brota. Brota e vai formar 4 pés de milho. E cada pé de milho dá quantas espigas? Umas 4, de 3 a 5. E quantos bagos de milho em cada espiga? Né? Olha lá. Então, numa espiga podemos ter aí umas 100. Uma semente produz em cada espiga 100. Vezes 4, 400. Produziu bem? Produziu bem. Jesus é a semente. Para ele poder se tornar inesquecível na humanidade, ele teve que morrer. Vocês entenderam? E os ditadores da terra, os conquistadores, os matadores de homens, os destruidores, o que acontece com eles? Esquecidos. Quando lembrados, são lembrados com mágoa, lembrados com tristeza. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Jesus é o libertador. Jesus é o salvador. Jesus não quis trono, não quis coroa. Ele aceitou apenas o título de mestre. Ele diz: não tereis outros mestres diante de mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai se não for através do Evangelho. Jesus é o pão da vida. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não entrará no reino dos céus. Vamos entender. Da semente faz o pão, do trigo faz o pão, que é o alimento. Não o corpo de Jesus, mas a estrutura dos ensinos de Jesus. E o sangue de Jesus. Lembra do padre lá bebendo o vinho? O sangue de Jesus é a fé. A fé que dá vitalidade ao corpo, que dá vida e estrutura. Porque a palavra de Jesus no livro é um mundo de conhecimentos. Mas o livro não dá um copo d'água para ninguém. Quem é capaz de dar um copo d'água para os outros é quem lê o livro e entendeu. Então, se não tiver a fé, não tem obra. O alimento sustenta, que é o pão da vida, que é o ensino de Jesus. Mas a fé que movimenta esse ensino é que dá vida. Como o sangue leva vida para todas as células do corpo. Então, o sangue de Jesus é a fé que transforma, a fé que realiza. Então, nós vamos observar que a semente trabalhada, plantada, adubada, cuidada, ela vai crescer. Crescer e produzir muito, de acordo com o potencial de cada um.
Nós não podemos exigir de uma pessoa a mesma produtividade da outra. De jeito nenhum. Certa vez um sábio espírito disse para nós na mesa mediúnica: Milton, Jesus não exige de vocês aquilo que vocês não têm. Jesus não exige de vocês aquilo que vocês não têm condições de fazer. Ele só espera de vocês aquilo que vocês dão conta de fazer. Uns fazem muito, outros fazem menos. Mas a quantidade não importa. A quantidade não importa. O que importa é o fato de ser trabalhador de Jesus. Lembra da parábola da vinha? Um senhor tinha uma vinha e saiu para chamar trabalhadores para a sua vinha. Saiu na primeira hora, 6 horas da manhã. Achou alguns que estavam na praça, levou para trabalhar na sua vinha. Depois ele saiu às 9 horas, saiu ao meio-dia, saiu às 3 da tarde e saiu às 17 horas, sendo que 18 horas era o momento de interromper o expediente. Às 17 horas chegou gente para trabalhar. Na hora de pagar, o senhor da vinha instruiu ao mordomo: paga todo mundo igual, começa pelos últimos, paga um denário, que é o trabalho de um dia. Aí os que começaram a trabalhar de manhã reclamaram: olha, mas nós aguentamos o calor do dia, o peso do trabalho, e nós vamos receber o mesmo tanto que esses que trabalharam só 1 hora? O senhor da vinha diz: mas você não combinou comigo? Um dia por um denário? Um denário era a prática de pagamento por uma jornada de um dia de trabalho. Então não poderiam reclamar. Tens mau olho? Oi? Não é justo, do ponto de vista do trabalho. Mas é preciso entender a parábola. Tanto faz aquele que começa a trabalhar no caminho do bem com 15 anos de idade, como aquele que começa a trabalhar no caminho do bem aos 75 anos de idade. Recebe o denário, que é o título de trabalhador de Jesus. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam que o trabalhador de Jesus tem uma estrela brilhante no peito? Vocês sabiam? Vocês não sabem disso, né? Vocês estão dando bobeira. Vocês estão dando bobeira. O trabalhador de Jesus, o trabalhador do bem, seja em que área que for, campanha do quilo, evangelização infantil, trabalho de passe, biblioteca, limpeza, visita aos enfermos nos hospitais, culto no lar, visita fraterna, todas as tarefas, qualquer que seja, escolha uma que você mais goste, dedica-te, só um minutinho, dedica-te a ela, você vai receber o denário, o título de trabalhador de Jesus. Isso vai abrir portas para você e para sua família. Sabiam disso? Porque o Senhor cuida muito bem dos seus trabalhadores, mas o Senhor é exigente. Só quer falar? Só também veio de verde. Né? A senha hoje é verde. Pode falar? Mas quem começou mais cedo já está mais tempo, tem mais. Sem dúvida, mas a explicação da parábola é essa. O título, o denário, o do título do trabalhador, tanto faz começar agora, quando começar com 75 anos. Tem o seu valor. Mas, sem dúvida alguma, a cada um será dado conforme as suas obras. Mas o título já vai ter, né? Mas aqueles que chegar assim vai ajudar também no trabalho. Vai ajudar também no trabalho. Então, a pessoa que chegou de manhã, já está reclamando, né? Que começou antes. Mas à medida que foi chegando mais, por mais que proporcionalmente eles vão receber mais, o serviço deles diminuiu. Com certeza. Tem que pensar nisso aí, não é mesmo? Muito bem. Estou vendo que vocês estão ficando espertos, né? Muito bem. Então, o semeador é aquele que semeia, não é? Aquele que leva a palavra de Deus nos lugares. Jesus falou para os apóstolos: vá, ensine a palavra de Deus, cura os doentes, expulsa os demônios. Tinha que falar assim, né? Porque eles não entendiam sobre a doutrinação, né? Se falasse, acolha os desencarnados sofredores, ninguém ia entender nada. Então, Jesus expulsa os demônios. É isso que o Espiritismo faz.
Nas reuniões mediúnicas, os espíritos inferiores e perseguidores são acolhidos. Existe a reunião de tratamento espiritual. Quando nós entramos naquela sala ali onde está a cortina para tomar o passe, ali inicia nosso tratamento do corpo físico e do corpo perispiritual. Então, a doutrina espírita pratica o Evangelho de Jesus, nos mínimos detalhes. Nós aqui não prestamos atenção. Se prestarmos atenção, nós vamos ver o Evangelho vivo, o Evangelho praticado, sem demagogia, simples e natural, dentro do centro espírita. Então, à beira do caminho, são pessoas que ouvem, mas não acreditam, têm o coração duro, não são receptivos à palavra divina, pessoas marginalizadas do caminho. Tem os que caminham e tem os que estão parados na margem do caminho, marginalizados por sua própria opção, em atitudes que levaram a reencarnações expiatórias. A nossa própria preguiça, a nossa própria falta de atitude do Evangelho transformador, que já temos dentro de nós. O André Luiz ensina que quem tem uma semana de conhecimento do Evangelho sabe de sobra o que deve fazer e o que não deve fazer. Nós temos muito mais do que uma semana. Está faltando atitudes. Lembra da música da Simone, lá nos anos 80? Os mais velhos devem lembrar. Quando eu digo velho, não estou falando pejorativamente, eu estou dizendo os mais sábios, os que já têm a cabeça coroada com a prata, né? Com a prata, já sabem. Simone cantava assim: a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Lembra? Significa que o aprendizado está não só nos estudos, mas também e principalmente na prática, não é? O conhecimento sem prática não quer dizer nada. Um médico que estudou, nunca faltou de aula, formou em medicina em primeiro lugar, mas nunca foi no consultório, nunca foi numa mesa de cirurgia, nunca foi no ambulatório. É médico? Não é. Não é mesmo. É perigoso ele fazer bobagem, né? Então, sem prática, não existe profissional. O profissional precisa ser prático, a mesma coisa a doutrina espírita. Não adianta ter a cabeça cheia de ideias maravilhosas e as mãos vazias. Isso não significa nada. Então, os pássaros do céu são, sim, aqueles que comem as palavras semeadas por Jesus. São os espíritos inferiores que tira a pessoa de cabeça, tira a pessoa de ideia, usa o amigo para chamar para o boteco, usa o amigo para chamar para a noitada, influenciados, dando mais ouvido aos amigos ou falsos amigos, esquecidos de Jesus, esquecido do amigo verdadeiro, o amigo certo das horas incertas, entramos por um caminho do menor esforço. Então, a porta estreita espera por nós, ou não? Nós vamos passar pela porta larga? Vai? Não. A primeira condição para passar na porta estreita é qual? Qual é a primeira condição para passar na porta estreita? Ser magrinho. Ser magrinho. É ou não é? Se a porta é estreita, quanto mais gordo e barrigudo eu tiver, mais difícil vai ser para eu passar. Então, quem está na tarefa, quem está no trabalho, quem está agindo, tem tempo para engordar? Tem? Não tem. Não é? Não engorda. Porque tarefas de manhã, tarefa de tarde, cuidando de casa, lavando, passando, cuidando da família. Nas horas de folga, vai aplicar passe no centro espírita, vai evangelizar as crianças, vai visitar os doentes. Gente, isso é o que Jesus mandou fazer. Eu estou falando bobagem? Estou falando bobagem? É o que Jesus mandou fazer. Está no Evangelho. E que nós não fazemos. Né? Jesus disse: muitos chamados,
poucos escolhidos. Não é que Jesus escolhe, eu quero você, vocês aí não. É assim que Jesus faz? Não. Sabe quem é que escolhe? Nós mesmos. Nós é que escolhemos a tarefa ou ficar deitado na televisão. Nós é que escolhemos o trabalho no bem ou ficar futricando, falando da vida dos outros. Nós é que escolhemos fazer atividades físicas ou ficar ali adormecidos na preguiça, adquirindo doenças. Então, o trabalhador de Jesus, Paulo faz uma comparação, que o trabalhador de Jesus é um atleta. Paulo era barrigudo? Não dava para ficar barrigudo. Gente, com todo respeito, mas o Paulo andava para todo lado. Sabe o que segurou Paulo? A cadeia. Somente em Roma que ele ficou preso. Mas ele ficava deitado lá, suviano, jogando sinuca. Paulo, preso, escrevia cartas para as igrejas que ele fundou, aconselhando, orientando. E ele recebia, ficava um guarda vigiando ele, se não me engano, Július. E ele recebia as pessoas de Roma, ele estava preso em Roma, recebia as pessoas de Roma que iam consultá-lo, pedindo orientação, pedindo esclarecimentos. De dentro da prisão, Paulo conduzia a igreja nascente de Cristo. Nero disse: esse homem é perigoso. Nero, um grande obsidiado, né? Esse homem é perigoso. Esse homem fala na alma das pessoas. Nós temos que acabar com esse homem, senão ele vai acabar conosco. As trevas falando através de Nero. E no ano 64 da era cristã, um grupo de soldados orientados levaram Paulo prisioneiro, passaram pela Via Ápia, próximo ao cemitério judaico. À esquerda havia um arvoredo. O comandante destacou um soldado para levar Paulo até debaixo daquela árvore, mandou Paulo ajoelhar. E o comandante mandou: degola Paulo. O soldado tremia que nem vara verde, chorando, porque viu que aquele homem era um homem santo, que não merecia aquilo. E ele ficou extremamente abalado, extremamente desesperado. Ele não queria cumprir aquela ordem. Paulo percebeu. Paulo levantou a cabeça, olhou para ele, sorriu e disse: meu filho, não fique assim. Cumpra o seu dever. O meu já está cumprido. Eu estou doido para ir, meu filho. Eu estou doido para ir. Chegou a minha hora. Por favor, cumpra o seu dever. O soldado decapitou Paulo. Paulo sentiu o golpe, sentiu uma ardência, escureceu tudo. Passado alguns minutos, ele sentiu vultos luminosos que o levantavam do chão. Já eram os trabalhadores espirituais. O levaram flutuando até um alto de uma colina próxima de Roma. No alto dessa colina existiam 3 estrelas luminosas: Jesus, Abigail e Estevão. Jesus deu a mão para Paulo e os 4 foram flutuando, levitando até Jerusalém. Está em qual livro isso aí? Paulo e Estevão, né? Todo mundo já leu? É claro que não, né? Claro que não. Vai ler? Vai ou não vai? Quem não leu, perdeu. Quem não leu, perdeu. Devia ler. Dá tempo ainda, né? Vocês não estão nem com a cabeça branca. Dá tempo ainda de ler. Nessa vida, não é na próxima, não, é nessa mesmo. Muito bem, então, são pessoas tristes, são pessoas que não reservam tempo para pensar no Evangelho, pessoas que se assentam no caminho de braços cruzados, que perdem o rumo da casa do Pai, interessados apenas nas riquezas da terra, interessados apenas nas delícias do mundo.
esquecidos, desinteressados do reino dos céus, porque os corvos, na imagem simbólica dos espíritos inferiores, tira da cabeça da pessoa. Você sabia que quando nós vemos no centro espírita, os nossos inimigos espirituais não entram? Por causa da vibração, eles ficam lá fora. Aí nós entramos, assistimos a palestra, achamos muito bom, vamos lá na sala de passe, tomamos passe, saímos até flutuando daqui de dentro, né? Como se fosse uma pluma flutuando. Na hora que chega lá fora, os espíritos estão nos atentos, estão observando. Como não tem mais sintonia, eles vão vigiar-nos a semana inteira. E durante a semana inteira eles vão lançando na nossa mente as sementes da perversidade, as sementes da maldade. Vai tirando aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que nós escutamos aqui. Então precisamos persistir. Porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Salvo de quem? Salvo de nós mesmos. Salvo da nossa maldade. Salvos da nossa perversidade. E a outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos, onde havia pouca terra. E logo brotaram, porque tinha pouca terra, mas porque carecia de profundidade, logo secaram e morreram. São os corações duros, que acham muito bons os ensinos, mas não deixam os ensinos de Jesus enraizar no coração, e perde a oportunidade. Esse assunto é muito bonito, é um assunto longo. Nós vamos parar por aqui, mas eu vou pedir para Jesus, para ir na casa de todos nós, até na minha. E quando chegar na nossa casa, tirar de lá toda doença, toda maldade, toda perversidade, acolhendo os espíritos sofredores, os espíritos perturbadores, trazendo paz entre o casal, trazendo paz entre os irmãos, entre os filhos e os jovens casais que têm a casa para morar, que têm emprego para trabalhar, que tenham saúde para gerar filhos, para receber como seus próprios filhos os filhos de Deus. E quando chegar o fim desta vida, devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. É com pesar, mas eu agradeço demais a alegria que vocês me proporcionaram aqui hoje. Agradeço demais esta oportunidade. Muito agradecido. Agradecemos. Boa noite a todos. Não, peraí. Vamos conversar. Nós estamos numa palestra maravilhosa igual essa, muito bacana. Ao final eu dou uma boa noite e ouço um boa noite desse, segunda chance. Boa noite a todos. Aí sim, levantamos a energia, né? Precisava. Meus queridos, estou com uns recadinhos bacanas aqui para nós. No próximo dia 13/9, na casa ocorrerá um evento, que é um seminário em defesa da vida, com os temas suicídio, eutanásia e convite da vida. As inscrições podem ser feitas na recepção, na biblioteca, ou no link, no cartaz aqui na biblioteca. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aí gosta de pizza? Não, eu estou vendo gente lambendo os lábios aí. Eu não sei se porque gosta, porque está com fome, o que está acontecendo? Ótimo. Melhor de dois, né? Pessoal, a casa está promovendo o evento da Pizza em Casa, que vai ocorrer no próximo dia 20. E nós precisamos da ajuda de vocês, porque esses valores arrecadados com esse evento, eles são revertidos para as obras e para a manutenção da casa. Esse trabalho é um trabalho muito bonito. Essas pizzas vão ser preparadas, elas são pré-assadas, e a retirada aqui na portaria de 14 às 16h30 do dia 20. O valor
é R$35. São 4 sabores muito bons. Temos o cartaz ali também que você pode fazer pelo QR Code, ou, se preferirem, podem fazer na biblioteca. E assim que fizer, mandar para um telefone que existe ali de referência, só para falar seu nome e o que você comprou. Pessoal, mas vale muito a pena, tá? Muito saborosa a pizza. Meus queridos, dados esses recadinhos, agora vamos agradecer tanto que nós recebemos hoje, não é verdade? Vamos agradecer Jesus, esse mestre maior, essa espiritualidade bendita que nos sustenta em todos os nossos caminhos, em nome do Pai Todo-Poderoso. Assim, Jesus, mestre querido, irmão maior, estamos aqui agradecidos por mais essa gota de verdade nos nossos corações, para nos ajudar a libertar dos grilhões da nossa ignorância. Fortalece-nos sempre, ó Jesus, com o bom ânimo no caminho reto e verdadeiro, que possam os seus exemplos ser a nossa bandeira. Jesus nos ampare e retorne aos nossos lares, abençoa-nos as nossas caminhadas e que possa essa existência, Senhor Jesus, ser a melhor de todas. Por isso te pedimos, Jesus, fica conosco hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus queridos, aqueles que desejarem tomar um passe, por favor, formem uma fila à nossa direita. Nós só pedimos a caridade do silêncio, porque o ruído aqui atrapalha na câmara de passe. Vão com Deus e paz profunda a todos.